Olá, o meu nome é Helenice Rodrigues, para quem não me conhece. Eu estou fazendo o 5º vídeo sobre os meus contatos com os homens do espaço, como eu costumo denominar. Era o dia 8 de abril de 1998, quando duas moças, me procuraram por volta de 21h30 para me relatar que tinham acabado de ver um objeto que estava indo em direção ao bairro do Monte Serra, em Itupeva. Aqui é a cidade onde eu resido. Elas disseram que ficaram assim, meio sonolentas, né? E que sentiram o impulso de ir até uma determinada rua, aqui de Itupeva, que dá melhor visão para o lado oeste, né, da cidade, que é onde fica o bairro Monte Serra. Aí o seguinte, quando elas foram embora, eu pensei comigo, por que será que elas vieram me procurar? Aí eu sempre acho que tem alguma coisa comigo, né? Porque eu estava sendo contatada muito assim em seguida, né? Então eu falei, a minha intuição disse assim, eles vão aparecer novamente dia 8 de maio, daqui a um mês. Eu anotei num papel, porque eu sempre quis fazer, na minha mente eu tinha assim isso, de sempre querer algum dia conseguir marcar uma data e o contato dar certo. Eu, com antecipação, marcar uma data, né? Então, no caso, seria eu pedindo um contato. Eu nunca fiz isso. Eu nunca peço, as coisas acontecem de repente. Mas nesse caso aí, então, já aconteceu outras vezes, mas muito raro, certo? Aí nesse dia, então, eu marquei 8 de maio. Eu fiz uma agenda no papel, não era minha agenda o caderno, né? Era um papel mesmo, as coisas principais para eu fazer. Então, no meio de outras coisas, eu marquei lá 8/5, próximo avistamento. Aí o que eu fiz? No outro dia, eu procurei o repórter do jornal Expressão, que era o Valcir Moraes, hoje falecido, e falei para ele, Valcir, umas moças viram um OVNI ontem, indo na direção do bairro Monte Serra. Agora, eu anotei aqui essa data, de 8 de maio, que é o mês que vem. Eu acho que eles vão aparecer dia 8 de maio. Eu quero que você seja a minha testemunha. Aí ele olhou a data, tudo, e falei, vamos esperar, né? Dia 8 de maio a gente vê o que acontece. Bom, chegou 8 de maio. Nesse dia, então, eu me preparei. Eu falei, eu vou fazer uma breve vigília naquela casa que eu já contei, né? Na casa da minha irmã, que já tinha tido 2 contatos com um objeto em cima de casa, certo? Então, esse dia 8 de maio, eu me preparei para ter novo contato. E para ver se dava certo aquela data que eu marquei no papel, né? E durante o dia, eu estava fazendo uma preparação para fazer umas xerox, para eu mandar para a revista UFO, uma cópia para a UFO, uma cópia para o Claudio Corvo e uma cópia para o Arismares Baraldi Dias, que eles eram os meus amigos, né? Tudo que acontecia, eu informava os dois. Aí eu falei, então eu vou na papelaria lá por volta de 6 horas, né? Bem no final da tarde, eu xeroco, né? E depois eu mando pelo correio, né? Então, quando chegou dia 8, eu saí com os papéis na mão, né? Eu
sobre as amostras de cinzas que estavam transmutando tudo em pedras. Aí eu fiquei com medo que sumisse tudo, porque elas estavam transformando em pedras. Aí eu pedi para o Valcir, né, esse repórter que eu acabei de citar, para ele tirar foto. Aí ele fez um disquete, tudo para eu mandar para a revista UFO. Aí, no caso, eu falei, vou fazer uma xerox, né? E aí eu estava levando o material numa papelaria próximo da minha casa. Saí até a calçada e comecei a andar. A papelaria não era muito longe, dava para ver de casa, né? Aí quando eu estava na calçada, eu sempre olho para cima, né? Aí então dei uma olhada, uma conferida. Poxa, quando eu olhei para cima, estava uma luz azulada. Eu parei e falei, estrela não é, porque parecia uma estrela azulada. Mas eu falei, é muito dia ainda, não é? É hora de ter estrela, né? A gente acompanha aí o céu e a gente vê que não era estrela. Mas era parecido, certo? Aí eu comecei a andar, aí ela estava parada. Parece que esperando eu sair de casa. Aí eu falei, puxa, marquei dia 8 e eles estão aí. Legal, né? Fiquei super contente. Então aí fui andando e eles foram me seguindo. Aí eu fui, apertei o passo. Não vi a hora de chegar na papelaria para chamar o pessoal para ver, né? Aí fui, cheguei na papelaria. Quando eu cheguei lá, o objeto parou em cima de lá, né? Da papelaria. Aí eu sabia que a gente já estava tendo esse contato, né? Então não precisei correr muito. Mas eu avisei lá a pessoa, era uma amiga minha que tinha feito recentemente. Eu fiz amizade com essa pessoa dessa papelaria em janeiro de 98. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, fazia uns 4 meses que eu tinha amizade com ela. E ela era, naquela época, uma contatada. Quando ela mudou para Itupeva, ela veio de Piedade, ela disse que 2 horas da manhã ela foi ao quintal para fazer alguma coisa. Quando ela viu, tinha 3 OVNIs de forma triangular, prateados, fazendo evoluções assim em cima da casa dela, como que recepcionando. Ela tinha acabado de mudar ali. Então eram 3 OVNIs triangulares, prateados e movimentando os 3 em forma circular. Ela correu chamar o marido, os filhos, eles viram. E ela disse que a casa estava toda desarrumada, tinha que pôr tudo em ordem. E ela falou assim que podia ter filmado, mas não achou nem, não teve condições de filmar. Foi tudo muito rápido, né? E aí, mais uma coisa que eu vou contar sobre ela, é que ela me contou anteriormente que a filha dela, quando tinha 1 ano, ela apareceu uma mancha na coxa, na parte superior da coxa, uma mancha. E eles não sabiam, como se fosse uma queimadura, e eles não sabiam o que era, foram ver. Ninguém descobriu o que era. Até eles me encontraram e não sabiam o que era. A mancha estava ali ainda. Então, nesse momento eu entrei na papelaria, chamei ela, tinha umas pessoas ali, eu sei que nós estávamos em umas 4 pessoas, e quando a gente estava saindo para fora, a filha dela, essa que tem a marca, chegou da escola bem nessa hora. Então, parece que era para a gente estar tudo ali reunido, né? Então, nesse momento, estávamos em 5 pessoas. Aí nós ficamos ali na frente, objeto em cima. Aí eu ergui o braço direito, como eu sempre faço, porque é comigo, é com as pessoas que estão perto de mim. Eu faço um cumprimento, uma saudação. Então, aí o objeto começou a se movimentar na linha reta, direção leste, direção de Jundiaí e Serra do Japi. Conforme ele ia indo, uma pessoa que estava entre nós,
duvidou que fosse um objeto, um OVNI, né? Ela falou assim, mas acho que não é. Uma coisa assim, não me lembro bem. Mas ela duvidou que fosse. Aí eu fiquei meio chateadinha, né? Falei, poxa, quando eu pensei assim, ela não acreditou, eu fiquei desapontada, mas só que daí aconteceu o seguinte, veja só que legal, o objeto começou a voltar. Voltou, começou a voltar novamente na nossa direção. Aí ficou todo mundo parado, sério, né? Eu falei, puxa vida, eu fiquei super contente, né? Só que quando ele chegou no meio, assim, antes da gente estar ali, né, na esquina, a gente estava numa esquina, a papelaria fica numa esquina. Aí ele pegou, foi, virou e foi na direção de onde? Na direção oeste, que é onde tem o bairro de Montserrat. E aonde as meninas, no dia 8/4/98, um mês atrás, viram um objeto. Devia ser esse mesmo objeto. Então, quando elas falaram para mim que viram um objeto, eu tive a intuição de que eu ia ter um contato no dia 8 de maio. Então, às vezes eu pensei que era da minha cabeça e não era. A gente pensa que a gente que está marcando, acho que eles que estavam marcando, né? Como que diz? Dia 8 de maio, eu vou aparecer para vocês novamente. Então as coisas são assim. Então, acho que nunca é a gente que manda em nada. Então é o seguinte, o que eu posso mais falar? Sim. Aí quando aconteceu, ele foi embora, eu saí correndo para ir na casa do repórter, do Valcer. Ele morava em Dayatuba nessa época, mas ele alugava uma casinha ali, porque ele tinha trabalho até tarde, né, no jornal. Ele ia embora tarde da noite. Aí eu corri lá onde ele morava, que não é pertinho de casa, né? Eu saí correndo para falar para ele que deu certo, né? O contato programado para o dia 8 de maio. Aí cheguei lá, o carão, ele não estava. Aí voltei chateada. No outro dia eu soube que ele tinha ido para o Rio de Janeiro. Ele saiu do jornal e pegou o ônibus e foi embora. Os familiares, ele tinha família lá em Niterói, né? E aí ele foi para lá. Aí não deu para a gente fazer uma matéria assim, sabe? Assim, a gente gosta, né, de relatar, certo? Bom, então por hoje é só. Eu vou contar de pouquinho em pouquinho agora, certo? Então esse foi um contato programado, que muita gente gosta de fazer, e às vezes a gente pensa que a gente que está fazendo não é, são eles. Tá bom? Então eu agradeço a atenção, boa noite, até a próxima.